A paz do Senhor a todo o povo. Que a graça e o Espírito Santo de Deus esteja com todos. Amém. Eu vou ler um versículo da palavra do Senhor aqui, aleluia, que se encontra em Números, né? Aleluia. Deixa eu ver o livro aqui, 12. Graças a Deus. 9. 12, 9. E a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se sobre a tenda, eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve, e olhou a Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Eu abri a palavra do Senhor aqui, né? Saiu neste livro, né? De Números. Aí vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco nesta tarde. Eu tô aqui bem no cantinho porque meu telefone, deixa eu dar uma arrumada aqui. Meu telefone tá carregando, esse telefone é uma benção, graças a Deus que eu tenho ele, né? Então a palavra do Senhor está falando aqui sobre 3 irmãos. Primeiro, Moisés, Arão e Miriam. Então eles 3 são irmãos. E o Senhor escolheu Moisés, aleluia, para ser líder, né? O Senhor escolheu ele para pegar aquele povo qual, né, estava no cativeiro para liderar aquele povo. Então o Senhor usava ele tremendamente. Aleluia, graças a Deus. O Senhor, ele assim, ele falava, ele não usava ele falava com ele próprio. O Senhor, quando ele queria falar com Moisés, ali ele vinha face a face e falava com Moisés. E porém, aleluia, os seus 2 irmãos criam uma inveja contra ele. E ali ele diz, Miriam chamou o irmão dela, né, que é Arão, e começou a colocar graveto na orelha do seu irmão, contra Moisés. Ali falando mal deles e também falando assim sobre, porque tudo que ele tinha ali, Deus quem capacitou ele, Deus quem usava ele, Deus quem falava com ele. Ele não estava falando de Moisés, ele estava falando do próprio Deus, porque foi Deus que capacitou ele e era Deus quem falava com ele, aleluia. E porém ali eles com inveja e diz, aleluia, graças a Deus, ali Miriam falando para Arão, né, que Moisés, por exemplo, ela também era uma profeta, eles também eram profetas, né? E por que eles não estavam liderando, né? E por que e aí pegou e começou a dizer assim, ele, falando mal dele, e aí dizia assim, ele é aquele o qual casou com aquela mulher, né? Aleluia, graças a Deus, aquela mulher coxita. Falando um monte de barbaridade lá contra ele. E naquele momento o Senhor ouviu. E o Senhor entrou com justiça contra ela. E ali o Senhor apareceu e pediu que ele saísse daquela tenda. Os 3 saíssem daquela tenda. E ali ele desceu, aleluia, num canto qual daquela parede. Como uma nuvem branca. E ali ele começou, chamou Miriam e Arão e começou a falar com eles. E ali surgiu uma lepra nela. O que eu quero dizer nesta palavra aqui, que Deus ele usa quem ele quer e da maneira que ele quer. E Deus capacita quem ele quer e ele coloca quem ele quer na liderança. Aleluia, graças a Deus. Não adianta
nós, ou que seja, as pessoas levantar contra aquele o qual o Senhor escolheu para liderar, aquele o qual o Senhor escolheu, aleluia, para ser usado, aleluia, graças a Deus. Aquele o qual o Senhor usou para falar com ele face a face. E não é diferente dos dias de hoje. Muitas vezes, aleluia, graças a Deus, as pessoas usam de inveja e diz, ai, aquela irmã lá, ela quer ser melhor que o outro, ela fala coisas assim que eu fico até horrorizado com o que ela fala. Ah, que lá eu não acredito que é o Espírito Santo de Deus que está falando com ela, não. Por que não fala comigo dessa maneira? Eu também eu servo o mesmo Deus, e por que não fala comigo dessa maneira? Mas o Senhor escolhe a quem Ele quer para liderar, e o Senhor escolhe a quem Ele quer para falar face a face. Orimanassurianda lamastere, canta lamanai. Sirimanassurianda lamastere. E o que eu posso ver aqui, aleluia, graças a Deus, que o Senhor, aleluia, naquele ele entrou uma ira sobre ele, e ali ele tocou, aleluia, naquela mulher, e ali começou, aleluia, aquela lepra na pele dela. E Arão ficou apavorado, e no momento que viu que a sua irmã estava sendo punida, ele já foi e pediu perdão para Moisés. E ali ele começou a confessar e falar para Moisés, ô Senhor, me perdoa, Senhor. E começou a falar com ele. Mas Jesus não ia fazer nada com ele, porque o alvo foi ela quem provocou ali aquele fuxico, aquela conversa ali. Foi ela o qual foi usada para fazer a cabeça do irmão. Então, muitas vezes, aleluia, as pessoas, muitas vezes, começa com uma rodinha ali, ó, e começa a falar. E o Senhor castiga, sabe qual aquele? É aquele que abre a boca e começa a buzinar coisa para a cabeça dos outros. Aquele que é provado. Muitas vezes ele está naquela rodinha ali, ó, mas é provado aquele que puxou o assunto, aquele que falou, que envenenou o próximo. Por isso que ela ficou leprosa. E aquela lepra, aí chegou naquele momento, ele tirou ela por 7 dias daquele lugar. Porque a lepra, quem era leproso não podia ficar perto dos outros, porque a lepra hoje é a doença hansenísmo, ela é contagiosa. E ali, veja só o que eu posso ver e contemplar, o tanto que Moisés era humilde e calmo, um servo do Senhor, qual a preparado. O que ele fez? Ele, sabendo que o Senhor tinha castigado a sua própria irmã por ela estar falando dele, falando da esposa dele, com inveja. E ali ele foi e pediu a misericórdia do Senhor para que o Senhor curasse a sua irmã. Aleluia! E nós tem que ser assim. Muitas vezes as pessoas levantam contra nós, fala do Senhor, porque o Senhor usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, né? Nós tem que perdoar. E se aquela pessoa precisar de alguma ajuda, nós tem que ir lá para ajudar. Nós não pode dizer assim, aconteceu aquilo lá porque foi contra mim, falou contra mim. Falou que eu sou usada pelo inimigo, falou que não é o Espírito Santo de Deus que me usa. Não importa não, vá lá. Vá lá e pede para que o Senhor use de misericórdia aquela pessoa, pede para que Deus cura. Ele orou para que o Senhor curasse a irmã. E naquele momento o Senhor curou ela, aleluia, graças a Deus. Isso é para mostrar que Deus usa quem Ele quer, aleluia. Nós não pode ter inveja se Deus usa o outro lá mais que nós e duvidar, porque Deus tem a maneira dele usar. Deus tem a estratégia para usar as pessoas, aleluia. Então Ele tem a maneira para usar as pessoas.
E tem aquele o qual ele escolhe, aleluia, para falar face a face. O Senhor fala em sonhos, o Senhor fala em revelações, o Senhor fala na palavra, o Senhor tem a maneira de usar as pessoas, aleluia. E tem pessoas que é mais usado pelo Senhor porque o Senhor escolheu, alá, Surianda, alá, Master. Foi o Senhor que escolheu, quem somos nós? Quem somos nós, alá, Massuri, canta, alá, balás? Para tocar, para dizer, abrir a nossa boca e dizer aquele lá não é o Senhor que está usando, porque está usando de uma forma diferente. O Senhor tem a maneira de usar cada um. Aleluias. Graças a Deus. Louvado seja, engrandecido o nome do Senhor Jesus. Esta palavra é forte, o Senhor está falando nesta tarde. Vamos deixar o Espírito Santo usar as pessoas conforme Ele quer usar. Se o Senhor sentir de falar face a face, é problema do Senhor. Se o Senhor sentir de falar com as pessoas em revelações, em sonhos, é problema do Senhor. Se o Senhor sentir de usar as pessoas na palavra, é problema do Senhor. Se o Senhor sentir de falar com as pessoas no louvor, é problema do Senhor. Ele que manda em tudo, aleluia. Ele que nos criou, Ele que nos capacita. Ele que fala com quem Ele quiser, da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer, aleluias. Orimanassuri canta labalás. Sirimanassuri anda lamastere. E quando o Senhor fala, faz isso, minha serva, fala, fala. Da maneira que o Senhor manda, lamassuri canta lamas. E o resto, Ele resolve. Porque ali, ó, Moisés, ele ficou calado. Ele viu seus irmãos ali falando mal dele. Mas ele não abriu a boca sequer. Ele ficou calado. E o Senhor entrou com justiça, porque o Senhor ama, o Senhor defende aquele que Ele ama, o Senhor ama aquele. E quando o Senhor manda falar que nós, as pessoas for lá, ou que seja nós ir lá e falar e passar aquilo que o Senhor mandou, Ele cuida de tudo. Ele responsabiliza pelo que Ele manda nós falar. Aleluia, o melhor. Se Ele mandar, vai e fala, porque Ele responsabiliza, porque o que Ele manda as pessoas fazer e falar. Muitas vezes, aleluia, o Senhor me usa para dizer algumas coisas e eu pego e falo, Senhor, eu não vou, porque eu tenho medo de ser atacado, eu tenho medo das pessoas falar coisa para me entristecer, mas não importa. O que as pessoas falam não entristece a mim, mas sim a Deus, porque quando Ele manda as pessoas, quando Deus manda a gente falar algo que a gente vai lá e fala, depois, se a pessoa fazer alguma coisa ou levantar contra a gente, vai entristecer a Deus, não a nós. Aleluia. Tá tocando não é em nós, tá tocando em Deus, aleluia. Aí Ele entra com justiça. Aleluia, graças a Deus. Deus é amor, mas Ele é justiça também. E Deus, quando Ele manda, Ele cuida, aleluia. Só basta nós fazer o que o Senhor manda. Não precisa temer, aleluia. Muitas vezes eu temo, mas hoje essa palavra está falando primeiramente comigo. Vai, Ilmar, fala o que o Senhor manda. Não tema ao homem, mas tema a mim, aleluia. Porque foi eu que dei a vida, Lamassuro. Ele canta Labalasse. E é eu quem tira a vida também. Ela declama Labalasse. Eu que dei, eu que tiro. Orimanás. Imanás, Urimanassu decanta Lamaster. Então tu tens de ouvir a mim, ai decantas. Diz ao Senhor nesta tarde para nós. Não tema o homem, mas teme a Deus.
Ora e clama, labalás, eu estou sentindo uma glória tão forte aqui, ela decanta, ela mastere, anda, ela me canta. Ele está falando, fala, abre a tua boca e fala. Fala o que eu mando, Manassuri, anda, ela mastere, eu te escolhi, ai, para pregar a minha palavra da forma que eu mandar. Ora e clama, lá mastere, anda, lá me cantas. Ore, se me clama, lá mastere, anda, lá me cantas. Oh, glória a Deus. Esses dias, alamassurianda, alamaster, eu vou sair um pouquinho da palavra, Amanai. Orimanassu de cantas. E antes da eleição, eu ouvia muitas coisas. E eu olhava para as palavras que as pessoas diziam sobre um candidato, o qual... E eu peguei e falei assim com Deus: Senhor, eu estou ouvindo muitas palavras fortes sobre a vida deste homem. E nós estamos aqui na terra. Tudo aqui está debaixo das tuas mãos. Eu falei com o Senhor dessa forma: tudo aqui, tudo está debaixo das tuas mãos. Senhor, e nós necessitamos de chegar a ir até no determinado lugar e ali nós votar a escolha de um presidente. Senhor, e eu não quero tomar uma decisão errada. Senhor, se for dessa forma aí que as pessoas estão falando com esse homem, eu não vou não. Eram muitas palavras fortes, porque eu não vou falar aqui, porque minha boca, o Senhor, aleluia, me deu a voz, me deu a língua, me deu a boca para mim pregar somente a palavra do Senhor, testificar das grandezas do Senhor. Não para mim abrir a minha boca e dizer coisa para entristecer a Deus, mas era palavrões assim, calúnia, coisa assim que só Deus mesmo para falar, para revelar. E ali eu escutando aquelas coisas, eu disse um dia, falei: Senhor, tudo que nós pedimos, crer, o Senhor fala conosco. Tudo que nós pedir para o Senhor fala. E muitas vezes o Senhor fala comigo em sonhos. Eu falei: fala comigo, Senhor, se é verdade isso que essas pessoas estão dizendo. Porque se for verdade, eu não vou para esse lado aí não. Eu quero o melhor para nós, eu quero o melhor para o Brasil, eu quero o melhor para todos nós que habitam aqui. Aleluias. E o Senhor fez eu saber, mostrou para mim em sonho. E eu vi uma bandeira branca, muito grande. E essa bandeira era enorme, e essa bandeira vinha até a terra, até o chão. E debaixo dessa bandeira eu vi uns algo debaixo da bandeira. E em cima da bandeira eu vi a foto desse candidato, o qual, eu vou falar, né, é o Lula. Tava o rosto dele. E no meio da bandeira estava escrito Vitória, de letras vermelhas. E aquela bandeira balançava para um lado e outro assim e limpava a terra. Tirava aquelas entulhas, aquelas sujeiras da terra para um lado e outro, assim ficava a terra limpa daquelas sujeiras. Aleluia. E aí, quando ela limpava, eu escutava uma voz que falava no alto. Aleluia, graças a Deus. Falava: vou eu permitir, vou eu colocar esse homem para governar, para mostrar para esse povo que quem manda nos céus e na terra sou eu. E para mostrar para eles e para eles saber que acima de todos existe somente a mim. Eu sou um Deus. Eu que comando tudo.
E eu não aceito, eu não admito colocar homem acima de mim. Foi desse jeito. E diz a eles. E aí, despertei assim, levantei, gravei um áudio, contei para algum dos irmãos, teve uns que levantou contra mim, falou um monte de coisa, ficou pior. E aí eu gravei, né? Eu gravei só um áudio, eu falei, eu vou gravar esse áudio para mim não esquecer. Mas Deus não deixou eu esquecer, não saiu da minha mente. Olha, fui perseguida por... Se a gente conta algo para uma pessoa, aquele vai contando para os outros. E acho que andou contando, espalhando isso. Fui perseguida, fui humilhada. Teve uma pessoa que falou para mim, ó, não fica falando isso aí, eu amo demais você, eu sei que Jesus fala com você. Mas não fica falando não, porque eu não quero ver você triste, com a sua fé abalada. Ele está falando que é o Satanás que está falando na sua boca. E aí o Senhor novamente mostrou para mim que aquelas pessoas qual estava falando aquelas barbaridades e estava postando aquelas barbaridades, aquelas mentiras do Satanás em rede pública, ia passar por um grande constrangimento. E ia ter... era luta espiritual. E ele dizia mais comigo, que ele estava triste, chorando com o povo aqui na face da terra, desfazendo dele e colocando o homem acima dele. Por isso que ele permitiu que esse candidato ganhasse. Eu contei para alguns dos irmãos, teve irmãos assim que... As irmãs que mais tranquila, que não é envolvido muito com esse tipo de coisa. Agora aquele que é envolvido mesmo, que tem aquelas pessoas que se fala as coisas para eles brigam com a gente, né? E eu contei para algumas das irmãs sobre isso aí. Para outros eu dizia, não, o Senhor me mostrou em sonho que isso aí é mentira. E aí eu falava assim, ó, ele mostrou para mim que ele vai permitir o Lula governar o Brasil porque por conta de idolatria. Colocar o homem na frente de Deus. E foi cumprido, né? O que Deus fala, ele cumpre. E quando é Deus que fala, não precisa temer. Eu calei. Falei para algumas pessoas. Mas Deus falou comigo. E ele fala e faz. E ele falou que ia tratar com aquelas pessoas o qual estava envolvido, principalmente os cristãos, que estavam envolvidos sobre mentira e calúnia. Nós não podemos envolver nesse tipo de coisa. Se nós vemos uma coisa ali, nós não temos certeza do que é, nós temos que ficar com a nossa boquinha calada. Nós temos que só falar somente o que Deus mandar. Quando Deus mandar, nós temos que falar, mas quando Deus não manda, nós temos que calar a nossa boca. Seja lá quem for. Aqui, ó. A palavra do Senhor está falando aqui, ó. Colocaram Moisés, aleluia, para liderar aquele povo, para tirar ali. Os próprios irmãos levantou contra ele, caluniou ele, falou mal dele por conta da esposa dele, desfez até da esposa dele, né? Chamando a esposa dele de coxinha. Coxinha que na língua hebraica eu acho que é cozinheira, né? Se alguém souber, me corrige, porque eu não tenho muita sabedoria. Mas eu creio que ela era uma cozinheira. Então, quer dizer, tá criticando dele. Né? Então, nós não podemos fazer esse tipo de coisas. Nós temos que ouvir somente a voz de Deus. Se Deus não falar nada para nós, fica calado. Mas se Deus falar, nós temos que falar. Porque quando Ele manda falar, Ele honra. Acontece. Amém? O Espírito Santo de Deus continua falando nos corações de cada um. E essa foi a palavra que o Senhor colocou na minha boca. Amém? Que Deus abençoe a todos.